Bom dia, tudo bem? A frase é de Edmund Burke. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Sim, pois quem não conhece a história não trabalhará bem no seu presente. Quem não estudou o passado não trabalha bem no seu presente e ainda destrói o seu futuro. Então, é muito importante conhecer história. Eu, particularmente, gosto demais de estudar história. E para mim é triste e lamentável ver a situação que se encontra as nossas faculdades do Brasil com professores de história que brincam de ler a mão dos alunos ou que brincam de colocar demônio dentro de garrafa, espíritos dentro de garrafa, para você ver a situação de alguns professores de história no nosso país. E é por não conhecer a história que gira em torno da época de 64 muitos equívocos. Hoje, um fato muito comentado, mas carregado de equívoco de boa parte das pessoas que taxam como épocas horríveis. Sim, o horrível era por causa do comunismo, pois na década de 30 a briga era no mundo inteiro para proibir o comunismo, pois o comunismo era um sistema assassino, o comunismo era um sistema muito vil que desgraçou muitos países, muitas cidades. E no Brasil não foi diferente a luta contra esse comunismo, que começou por volta da década de 30. E é assim que a gente vê, meus irmãos, algumas pessoas comentando sobre fatos que aconteceram. E para conhecer um pouquinho da história, a gente tem que observar quem foi que falou, qual era a ideologia de quem é que está falando e o que a pessoa fazia, procurar saber esses quesitos. E é por isso que a gente observa quem é que falava mal desse período militar, quem é os mais ferrenhos que lutam colocando esse período como um período horrível e detestável. Eram as pessoas que faziam coisas erradas, falando que Paulo Coelho foi torturado nesta época. Mas as pessoas dizem que Paulo Coelho foi mais louco que o Raul Seixas, inclusive maluco beleza seria para ele. Então, muitas pessoas nem compreendem que as pessoas que viviam no erro, que as pessoas que viviam em bagunça é que mais detestavam o regime. As pessoas que mais bagunçavam, as pessoas que mais estavam envolvidos em coisas erradas, essas são as que reclamam hoje. Por exemplo, José Dirceu, por exemplo, Ciro Gomes e também o ex-marido da Dilma, eles falavam o que eles faziam, quais eram os ideais dele, quais eram as propostas dele. Eles diziam claramente para as pessoas que eles não tinham intenção nenhuma de democracia, pelo contrário. É só pesquisar o que eles falam sobre essas épocas que você vai ver por que eles reclamam do que eles sofreram. Dilma também, terrorista, ladrona de banco, roubavam caminhões. Eles faziam todas essas coisas e não queriam ser interpelados pela polícia. Também vemos os cantores do MPB. Outro dia eu vi um artigo sobre o aniversário 50 anos do MPB, onde os filhos dos cantores diziam o que eles faziam. Era uma bagunça total, 15 dias bebendo, usando droga numa casa, e eles diziam que nem comiam. Alguns que de lá diziam, nós nem comia, a gente só bebia, só zoava, só usava droga, e era isso que eles faziam, de subir nos prédios com frangos e jogar frangos pela janela do sexto, oitavo andar. Eles viviam numa bagunça geral. E é só por isso que eles sofriam tantas coibições da polícia, tantas coibições do golpe. Muitas pessoas ainda não compreenderam que a luta dos militares era contra o comunismo, era contra o terrorismo. E Amado Batista, por exemplo, declara com tranquilidade que sim, ele preferia aquele tempo do que esse. Quem viveu naquela época, pessoas de boa índole, é só perguntar para elas e perguntar para elas o que elas acham daquelas épocas. Eles vão dizer, aquela época tinha paz, tinha respeito, aquela época tinha emprego, e não é nada disso que o pessoal fala aí hoje. Quem é que fala? Caetano? Quem é que fala? Paulo Coelho? Quem é que fala? A turma do PT, do PDT, Ciro Gomes? Quem é que fala mal dessa época? Quem vivia fazendo bagunça. Agora observe quem fala bem. Quem fala bem dessa época é quem tinha uma boa índole. Ditadura? Não existia exatamente isso.
que estão falando. Na verdade, era sim uma luta contra o comunismo, contra o terrorismo que estava tentando ser implantado no Brasil. Que se não fosse essa luta, quem sabe hoje nós não seríamos uma Cuba, quem sabe hoje não seríamos uma Venezuela. Então, sim, não há motivo para comemorar morte de ninguém. Na época de 20 anos dessa luta militar, foram um pouco, em média, 400 mortes, sendo que dessas 400 mortes, em 20 anos, boa parte delas era um assassinato entre eles próprios, os terroristas, os comunistas da época. Eles próprios se matavam em represália a alguma traição, alguma coisa parecida. Mas hoje nós temos um Brasil que tem mais de 60 mil mortes por um ano, por cada ano, mais de 60 mil assassinatos. Será que realmente é do jeito que essas pessoas falam? Talvez você continue sendo enganado, iludido, porque não conhece a história direito. Procure pesquisar, procure ver quem está falando, procure ver qual era a índole deles, o que eles faziam na época de cada pessoa, as que falam bem e as que falam mal. E você verá a verdade, a história verdadeira relatada pelos mesmos que passaram. Os bagunceiros, os cantores de MPB que viviam no meio de bagunça, que viviam no meio de desrespeito total, de drogas, vício, baderneira, esses reclamam da época. Os que caíram na consciência, como Amado Batista, fala bem desta época, acha ruim essa que nós estamos vivendo agora. E eu espero em Deus que, conhecendo a história, trabalharemos bem no presente para construir um bom futuro. Bom dia!